O Wall Street Journal diz que encontrou a carta insana de Trump para Jeffrey Epstein, mas o público não está comprando. O que isso nos diz sobre a morte da mídia mainstream? Bem-vindo ao American Covered, eu sou Chris Chappell. Vamos começar com a carta Trump-Epstein. Você ainda está falando sobre Jeffrey Epstein? Ok, eu entendi. Todos nós provavelmente estamos um pouco cansados do Epstein. Mas confie em mim, há mais nessa história que vai muito além do Epstein. Então, como eu estava dizendo, na última quinta-feira o Wall Street Journal publicou este artigo exclusivo detalhando uma suposta carta enviada por Donald Trump para Jeffrey Epstein, lá em 2003. O jornal diz que isso fazia parte de um presente de aniversário organizado por Ghislaine Maxwell e era apenas uma das muitas cartas enviadas pelos ricos e famosos associados a Epstein. Agora, é aqui que tudo fica estranho. Para começar, a carta tem uma formatação realmente estranha. Eu vou apenas ler o que o Wall Street Journal disse e eu quero que você tente imaginar como isso seria. Aqui vai. Contém várias linhas de texto datilografado enquadradas pelo contorno de uma mulher nua, que parece ser desenhada à mão com um marcador pesado. Um par de pequenos arcos denota os seios da mulher. E a assinatura do futuro presidente é um Donald rabiscado abaixo da cintura dela, imitando pelos pubianos. Então você digita este bloco de texto simples. Mas então você pega um marcador e começa a rabiscar seios e pelos pubianos por toda a parte, como um maníaco. Como seria mais significativo converter as letras em uma arte ASCII? Mas isso não era uma opção, já que estávamos em 2003 e o gênio da informática do Trump ainda não havia nascido. Mas o que é ainda mais estranho é o próprio texto. Está escrito como um roteiro e mostra essa conversa realmente estranha entre Trump e Epstein. Ouça isso. Sim, deve haver mais na vida do que ter tudo. Sim, existe, mas eu não vou te dizer o que é. Nem eu, já que sei o que é. Temos certas coisas em comum, Geoffrey. Sim, temos, pensando bem. Enigmas são atemporais. Você já percebeu isso? Na verdade, ficou claro para mim da última vez que te vi. Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário e que cada dia seja outro segredo maravilhoso. Para citar o grande John Tron, o que isso significa, cara? Você está insinuando de uma maneira muito estranha que Trump e Epstein compartilham algum segredo profundo e sombrio. Mas sejamos honestos, isso realmente lembra o Trump? Eu sei que ele tem as melhores palavras, mas quando você já ouviu ele ser tão atrevido? Quer dizer, nós já sabemos como o Trump fala sobre mulheres em particular. E quando você é uma estrela, eles deixam você fazer isso, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser. Agarre-as pelo... Eu posso fazer qualquer coisa. Dizem que o romance está morto. Entretanto, muitos estão bem desconfiados. É totalmente possível que todo o incidente tenha sido gerado por inteligência artificial. Olhe para isso. O que há com o narrador? Por que é chamado de voice-over? É um comercial? E por que é uma troca de ideias entre duas pessoas e não apenas uma nota de um amigo? Lembre-se que é muito vago e abstrato. Enigmas são atemporais? Quem escreve essas coisas? E por que se refere ao futuro presidente como Donald no início, mas depois muda para Trump? Vá para casa, ChatGPT, você está bêbado. O próprio Trump revidou o artigo dizendo: eu nunca escrevi uma imagem na minha vida. Eu não desenho imagens de mulheres, o que é meio verdade. Tecnicamente falando, Trump faz desenhos como esses esboços que foram leiloados em eventos beneficentes. Mas eu não os chamaria de sexy. A menos que você curta aquele simulador de encontros onde você é uma casa se apaixonando por objetos inanimados. Se quiser me ver jogar isso no meu outro canal, Gamers Invictus, inscreva-se e comente abaixo para eu saber. De qualquer forma, adicionando fogo à suspeita, o artigo nem sequer inclui uma foto da carta. E os pedidos para ver o documento foram algo mais ou menos assim. Posso vê-lo? Não.
Se a carta for falsa, é possível que o Wall Street Journal tenha pensado que fabricar um documento com a assinatura de Trump seria uma falsificação criminal extrema. Agora, eles só poderiam ser acusados de difamação no máximo. Trump está processando-os exatamente por isso. Cerca de 10 bilhões de dólares. Trump já processou a mídia antes e obteve resultados, então não pense que isso é um processo incômodo. Como quando a Paramount pagou 16 milhões de dólares sobre o que Trump alegou ser uma entrevista da Columbia Broadcasting System com Kamala Harris falsamente editada. Ou quando a ABC desembolsou 15 milhões de dólares por conta de um de seus apresentadores acusar Trump de ser um estuprador. A mídia se colocou em um canto, eles estão cometendo erros estúpidos e isso está voltando para mordê-los. A história de Epstein é um exemplo perfeito. Independentemente do que você pense sobre o caso, a cobertura da mídia é claramente destinada a causar divisão entre os republicanos, especialmente em um momento em que toda a narrativa de Russiagate está explodindo em suas faces. Mas, em vez disso, não só está abrindo essas empresas para processos, como também não parece estar funcionando. Aqui está a CNN. Na nossa pesquisa, CNN-SSRS era de 86% antes de toda essa saga Epstein. Agora é de 88%. Na verdade, a porcentagem de republicanos que aprovam o trabalho de Donald Trump subiu um pouco, de acordo com nossa pesquisa da CNN. Dobrador. Quando a CNN está falando sobre o quanto a base do Trump ama ele, você sabe que a situação é grave. Não surpreende que a mídia tenha perdido sua força. De acordo com a Gallup, a confiança dos americanos na mídia atingiu o fundo do poço, com apenas 26% das pessoas com menos de 50 anos expressando confiança na indústria de notícias. A divisão partidária é ainda mais profunda. Uma pequena maioria dos democratas confia nas notícias mainstream, mas republicanos e independentes simplesmente não estão aceitando isso. Isso é bastante sombrio. Basear sua audiência em democratas da geração boomer não é uma boa estratégia a longo prazo. Os participantes originais do Woodstock eram ótimos para ter por perto, mas eventualmente você vai ficar sem eles. Veja o que ocorreu com Stephen Colbert. Não apenas ele foi demitido, mas o próprio Late Show está sendo cancelado. Naturalmente, ele defendeu Trump, culpando-o pelo cancelamento, alegando que tudo se relacionava ao processo contra a Columbia Broadcasting System. Mas isso é mesmo verdade? Eu não sei, talvez, mas provavelmente tinha mais a ver com quem está assistindo. Segundo o Late Nighter, o Late Show teve uma média semanal de pouco mais de 2,4 milhões de espectadores no último trimestre. Isso pode parecer muito, mas lembre-se da competição que os programas de televisão enfrentam. Os vídeos do MrBeast têm centenas de milhões de views a mais. Impressionante, mais pessoas assistiram a um grupo de homens de Milwaukee embriagados discutindo o especial natalino de Star Wars. Lembra das pesquisas que citei sobre a confiança na mídia? Não é engraçado como as pessoas que acreditam nas notícias são quase todas democratas da geração Baby Boomer? Bem, basicamente essa é a audiência de Stephen Colbert. Dos 2.042.000 que assistiram ao The Late Show, apenas 219.000 tinham menos de 50 anos. O que? Você está me dizendo que todos esses jovens não estavam enlouquecendo por Skibidi Biden ou pela vacina? É impossível agradar a todos. Meu ponto é, a mídia mainstream, ou pelo menos esse estilo de reportagem, simplesmente não tem futuro. O povo americano não está comprando isso. Isso está causando grandes problemas para as redes e custando-lhes milhões de dólares. E seu público-alvo está literalmente morrendo diante de nossos olhos. Ao contrário de vocês, meus jovens espectadores de olhos brilhantes, que amo e sou amigo pessoal, eu sei que vocês são exatamente o tipo de pessoas inteligentes, curiosas e atraentes que vão deixar um comentário e se inscrever para se manterem atualizados com as verdadeiras notícias. Além disso, a renda do YouTube é insuficiente para manter o programa. Apoie o America Uncovered por um preço acessível em nosso site premium, americauncovered.tv. Novamente, sou Chris Chappell, grato por assistir America Uncovered.